Fala, meus queridos, voltei aqui então para falar da questão das grandezas diretamente e inversamente proporcional, tá? Pessoal, o que nós temos que entender disso, né? Existem casos, né, quando a gente trabalha com as nossas grandezas, sejam elas matemáticas, físicas, né, que quando eu vou comparar essas duas grandezas, tá, a gente pode ter uma certa ocorrência. Qual é a ocorrência? Tá? Quando uma grandeza ela aumenta, a outra grandeza ela diminui. Tá? E também temos a outra relação, que é que quando uma grandeza ela aumenta, a outra também aumenta. Ou mesmo se ela diminui, a outra, em comparação, ela também vai diminuir. Tá? Então, isso é a questão de grandezas que são diretamente e inversamente. Tá? A questão de proporcionalidade está em relação às razões. Tá? Então, se as duas aumentam, tá? Ou diminuem na mesma proporção, a gente diz que elas são diretamente proporcionais, tá? Se elas aumentam, né, uma aumenta e a outra diminui, ou o inverso, uma diminui e a outra aumenta, tá? Dentro da mesma proporção, nós dizemos que elas são, então, inversamente proporcionais, tá? Exemplo, tá? Vamos pegar aqui algum exemplo antes de falar desses dois em si, tá? Na física, vocês vão lá ver que a velocidade, ela pode ser obtida, a velocidade média, tá? Ela pode ser obtida pela variação do espaço, né? A variação do deslocamento, ou deslocamento do corpo, dividido pela variação do tempo, tá? O que essa relação está querendo dizer? Tá? Se a velocidade ela depende dessas duas grandezas, né? No caso, espaço, deslocamento e tempo. Tá? Se o deslocamento aumenta e o tempo é permanecido constante, a velocidade aumenta. E ela aumenta na mesma proporção. Tá? Digamos, eu percorro 20 km em uma hora, ou seja, 20 km por hora. Se eu realizar 40 km em uma hora, note que eu dobrei o deslocamento, mas o tempo, né, permaneceu isso mesmo, a velocidade ela também dobrou. Tá? Então, velocidade e deslocamento são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Uma aumenta, a outra aumenta e aumentam na mesma proporção. Tá? Agora, velocidade e o tempo, eles são grandezas inversamente proporcionais. Vamos esquecer aqui da questão da distância, né? Vamos deixar a distância como fixa. Né? Se eu percorro, né, uma certa distância, 1 quilômetro, né, em meia hora, eu vou ter uma velocidade, que vai ser 1 quilômetro dividido por 0,2, que no caso geraria 2 quilômetros por hora. Tá? Se eu reduzo esse tempo para meio, estou falando de 30 minutos, meia hora, e eu falar que, olha, você vai passar a percorrer isso aqui em 15 minutos, note que eu diminuí o tempo para percorrer toda essa distância. Tá? E para 15 minutos, a velocidade ela vai aumentar, né? Eu diminuí aqui pela metade o tempo. Né? A velocidade que eu estou dando na situação era de 2 km por hora, né? 1 km em meia hora. Né? Então agora 1 km em 15 minutos, que é um quarto de hora, vai gerar para você uma velocidade de 4 km por hora. Né? Ou seja, a velocidade ela dobrou, mas o tempo caiu pela metade. Tá? Então, enquanto o tempo ele diminui por meio, né? Ele cai pela metade, ele fica 2 vezes menor, a velocidade aumenta e fica 2 vezes maior. Então, elas são inversamente proporcionais. Tá? Então vamos colocar aqui alguns casos. Né? Uma pessoa caminha 20 metros em 10 segundos. Quanto ela caminha em 20 segundos? Digamos aqui que ela esteja mantendo a mesma velocidade. Bom,
A distância é em 20 em 10, se ela mantém a mesma velocidade, a mesma razão, tá? Em 20 segundos, o tempo dobrou, certo? Ó, era 20 segundos, ela passou a ser 10 segundos, passou a ser 20. Ela dobrou o tempo, então vai dobrar a distância, tá? Então ela vai andar 40 metros, tá? E em 5 segundos? Bom, o tempo era 10 segundos, né? E ela anda 20. Se eu diminuir o tempo pela metade, a distância que ela vai caminhar também vai ser metade, então ela vai andar 10 metros. Então note que a grandeza, no caso distância em relação ao tempo, neste caso aqui, né, se a velocidade for constante, ela é diretamente proporcional. Tá? Eu aumento o tempo, aumenta a distância. Eu diminuo o tempo, diminui a distância. E eles aumentam e diminuem na mesma proporção. Tá? Agora vamos colocar a segunda situação. 3 operários produzem uma peça em 2 horas. Tá? 8 funcionários produziriam uma peça em quantas horas? Tá? O que acontece aqui? Se 3 produzem uma peça em 2 horas, se eu aumentar o número de funcionários, tá? A tendência, tá? Claro que os 8 funcionários devem estar trabalhando, né? Não pode estar 3 trabalhando e os outros 5 olhando, né? Se eu aumentar o número de funcionários, a tendência é que o tempo para a produção dessa peça, ela reduza na mesma proporção. Então eu aumento o funcionário, reduzo o tempo, inversamente proporcional, tá? Se eu diminuir a quantidade de funcionários, então eu passar a trabalhar com um funcionário, a tendência é que o tempo para a produção dessa peça ela aumente, tá? Então, inversamente proporcional, tá? Então vamos ver aqui alguns casos do tanto diretamente quanto o inversamente proporcional. Tá? Então, uma das formas, né, uma das grandezas que tem uma variação proporcional direta, ou seja, aumentam ou diminuem na mesma proporção de forma direta. Tá? Então, uma máquina produz 500 peças em 4 horas. Quantas peças produzirá em 20? Bom, pessoal, vamos escrever a proporção. Tá? Então, eu tenho aqui 500 peças em relação a 4 horas. Se esses valores são proporcionais, tá? Aqui vem a análise, se eles são proporcionais, tá? Diretamente proporcionais, vamos pensar, se eu aumento o número de horas da máquina trabalhando, ela produz mais ou menos peças, ela vai passar a produzir mais peças, concorda? Então a gente vai ter uma direta proporção. Tá? Então 500 em 4, então 500 peças em 4 horas, vai ter que ser igual a x em 20 horas. Tá? Cheguei aqui então na nossa proporção. Como que nós podemos resolver? Podemos usar a equação, né, como a gente viu anteriormente, podemos calcular aqui a razão entre 500 por 4 e fazer a multiplicação por 20, ou podemos usar a ideia, tá, das nossas frações equivalentes. Vou usar a fração equivalente. Tá? O que seria a fração equivalente? Note que eu tenho 4 horas para 20 horas. Se a gente dividir 20 por 4, nós vamos ter aqui que essa divisão, né, entre esses valores vai gerar para a gente 5. Tá? Ou seja, se eu fizer 4 vezes 5, eu vou gerar o 20. Então a gente vai ter aqui 500 vezes 5, 4 vezes 5. Eu vou estar deixando a mesma proporção. 500 vezes 5 são 2.500, ou no caso 2.500 peças, dividido por 20 horas. Tá? Como esta fração ela é equivalente a esta fração, nós temos que ela é igual a também x sobre 20. Logo, nós temos aqui que x, por comparação, é de 2.500 peças. Perfeito? Tá? Então, na mesma proporção.
Vamos fazer mais um. As grandezas inversamente proporcionais. Então, são grandezas que têm entre si uma variação proporcional inversa, ou seja, quando uma aumenta, a outra na mesma proporção, ela diminui. Tá? Então, um trabalhador enche um tanque de areia em 1 hora. Quantos trabalhadores, com o mesmo ritmo que este, seriam necessários para fazer o serviço em 15 minutos? Tá? Então, vamos fazer a seguinte relação. Né? Se eu aumento o número de trabalhadores, o tempo de operação ele vai diminuir. Ou, se eu diminuo o tempo de operação, é necessário que eu aumente o número de trabalhadores. Certo? É essa relação que nós temos que construir neste momento. Tá? Então, a gente vai construir a nossa proporção, né, a nossa razão, tá? Da seguinte forma. Tá? Ele diz que esse trabalhador faz o tanque, um trabalhador, ele faz esse tanque em 1 hora. Tá? E eu quero, então, descobrir quantos trabalhadores, X trabalhadores, tá? 1 para X, em relação a esse vão fazer isto em 15 minutos. Tá? A gente vai chegar nessa relação. Importante, aqui está em hora e aqui está em minuto, ou seja, as unidades não batem, então é necessário que a gente faça a conversão delas. Tá? Então, 1 sobre X vai ser igual, no caso, aqui a gente ainda não sabe se vai ser igual, deixa eu deixar aqui em aberto, tá? Só estabelecendo as razões. Nós teremos então em 60 para 15. Tá? 60 para 15. Perfeito? 1 para 60, 60 para 15. Tá? E a gente vai tentar então descobrir, tá, quanto que vai ser necessário para que a gente determine aí esse número de trabalhadores. Mas a primeira observação, como, né, a gente está trabalhando com grandezas que são inversamente proporcionais, tá? A gente vai precisar inverter uma das frações, a livre escolha. Tá? Então, eu posso inverter a livre escolha. No caso, eu vou estar invertendo, tá, essa segunda, ou posso inverter a primeira, isso é indiferente. Tá? Então, 1 sobre X vai ser igual, tá? Porque inversamente, se eu fizesse a divisão, eles não dariam o mesmo valor. Então, na inversabilidade, eles dão a mesma proporção. Então, 1 dividido por x vai ser igual a 15 dividido por 60. Tá? Posso estar resolvendo essa expressão, tá, por equação, ou simplesmente eu posso tomar essa expressão que está aqui e tentar simplificá-la. Simplificá-la de que forma? Aqui o numerador é 1. Tá? Então eu poderia tanto multiplicar esse cara por 15 e multiplicar o denominador por 15, tá? Ou eu poderia também, ao invés de multiplicar o 1 para chegar no 15, eu posso pensar em dividir o 15 por 15 para ele dar 1, aplicando a ideia de operação inversa. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui a divisão por 15. Então, note que eu faço 15 dividido por 15 vai dar 1. Tá? E 60 dividido por 15. E nessa resolução, a gente vai ter 1 sobre x, que ele vai ser igual a 15 dividido por 15 vai ser 1, e 60 dividido por 15 vai ser 4. E agora, por comparação, numerador 1 é igual ao numerador 1, x, então, só vai poder ser 4. Tá? Então, quer dizer que para que eu faça com que o nosso tempo de serviço caia para 15 minutos, de 1 hora para 15 minutos, eu vou precisar ter 4 trabalhadores. Tá?
a ideia de 1/4, né? Eu quero reduzir o tempo em 1/4, então eu tenho que pegar 4 vezes mais funcionários, né? 4 vezes mais trabalhadores. Tá? Pessoal, para não ficar muito grande, eu vou trazer esse último exemplo separadamente. Tá? Um grande abraço e até daqui a pouco.